Como a perfeição se tornou caos. Como o jardim se tornou um deserto. A resposta para o nosso mundo fraturado está no princípio de tudo. Olá, e seja muito bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Antes de começarmos, eu quero sinceramente te dar os parabéns. Por estar aqui, você está fazendo mais do que apenas assistir a um vídeo. Você está investindo no seu crescimento espiritual. Você está cumprindo seu propósito de se conectar com a palavra de Deus, fortalecendo sua fé um pouco a cada dia. É uma honra para nós fazer parte do seu estudo diário da Bíblia. Você está fazendo a coisa certa. Hoje, damos o primeiro passo nessa jornada juntos, mergulhando no livro mais fundamental de todos. Gênesis não é apenas um livro, é o alicerce sobre o qual toda a Bíblia é construída. É o palco onde os grandes temas da criação, da queda, da redenção e da aliança são introduzidos pela primeira vez. Prepare-se para uma viagem épica. O contexto, quem, quando e por quê. Antes de mergulharmos na história, precisamos entender o que é este livro. A palavra Gênesis vem do grego e significa origem ou nascimento. E é exatamente isso que o livro nos dá: as origens do universo, da vida, da humanidade, do pecado e da nação de Israel. A tradição judaico-cristã, por milênios, atribuiu a autoria dos primeiros 5 livros da Bíblia, incluindo Gênesis, a Moisés. A visão é que Moisés, o grande legislador de Israel, compilou essas histórias fundamentais durante a jornada de 40 anos no deserto, por volta de 1400 a.C., para dar ao povo recém-libertado do Egito a sua identidade, sua história e sua teologia. Ele estaria respondendo às perguntas: quem somos nós? De onde viemos? E quem é esse Deus, Yahvé, que nos libertou? O propósito de Gênesis funciona como o grande prólogo da Bíblia. Os capítulos 1 a 11 pintam um quadro amplo das origens do mundo e da condição humana universal. Depois, dos capítulos 12 a 50, a perspectiva muda drasticamente, focando em um homem, Abraão, e sua família, que se tornará a nação de Israel. O livro foi escrito para explicar ao povo de Israel, e a nós, porque o mundo precisa de redenção e como Deus iniciou o seu plano de resgate através da escolha de um povo específico para ser uma bênção para todas as nações. O gênero de Gênesis é melhor descrito como história teológica. Ele relata eventos históricos, mas o faz com um propósito teológico avassalador: revelar o caráter de Deus e a natureza do seu relacionamento com a criação. A jornada, a história de Gênesis. A narrativa de Gênesis pode ser claramente dividida em 2 grandes seções. A primeira é a história primeva, a história da humanidade em geral. A segunda é a história patriarcal, a história do nascimento da nação de Israel. A história primeva, que vai de Gênesis 1 a 11, se desenrola como 4 grandes atos de uma peça de teatro cósmica. Ato 1, Criação. Ato 2, a queda. Ato 3, o dilúvio. E ato 4, a Torre de Babel. Juntos, eles explicam como o mundo bom de Deus se tornou o mundo fraturado que conhecemos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. A narrativa da criação em Gênesis 1 é uma obra-prima de literatura e teologia. A terra é descrita como sem forma e vazia, um caos aquoso e escuro. E sobre essa tela, Deus começa a pintar. A estrutura dos 7 dias é poética e poderosa. Nos 3 primeiros dias, Deus forma o caos. No dia 1, ele separa a luz das trevas. No dia 2, ele separa as águas acima, o céu, das águas abaixo. No dia 3, ele separa a terra seca das águas e cria a vegetação. Nos 3 dias seguintes, Deus preenche o vazio. No dia 4, ele preenche os céus com o sol, a lua e as estrelas. No dia 5, com pássaros e peixes. E no dia 6, com os animais. Em cada etapa, Deus declara que sua criação é boa. Mas o clímax do dia 6 é a criação da humanidade. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher são criados como o ápice da criação de Deus, seus representantes na terra, designados para governar e cuidar da criação em seu nome. E após criar a humanidade, Deus declara que tudo é muito bom. O 7º dia é o dia do descanso, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso para a humanidade. O capítulo 2, então, nos oferece uma perspectiva mais íntima e pessoal, como se estivéssemos nos aproximando para ver os detalhes da criação da humanidade. Enquanto o capítulo 1 mostra um Deus transcendente e majestoso, o capítulo 2 nos mostra um Deus pessoal. Ele forma o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego da vida, e planta o jardim do Éden.
Ele vê que o homem está só e cria a mulher, Eva, a partir da costela de Adão, não como uma serva, mas como uma auxiliadora idônea, uma parceira correspondente. A cena termina com a imagem da inocência perfeita. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O capítulo 3 é a grande tragédia. A harmonia é quebrada pela entrada de uma nova voz na narrativa, a serpente. Descrita como astuta, ela não nega a palavra de Deus diretamente, mas a torce com perguntas venenosas, plantando a semente da dúvida sobre a bondade e o caráter de Deus. A tentação é acreditar na mentira de que podemos definir o bem e o mal por nós mesmos. Eva, e depois Adão, comem o fruto proibido. As consequências são imediatas e devastadoras. Seus olhos se abrem para a vergonha, e a intimidade com Deus é substituída pelo medo e pela acusação mútua. Deus então pronuncia as consequências naturais dessa quebra: dor, fardo no trabalho, o mais grave de tudo, o exílio do jardim do Éden e a sentença da mortalidade. Mesmo neste momento sombrio, há um vislumbre de esperança em Gênesis 3:15, a primeira promessa de que um descendente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. O que acontece quando a humanidade vive fora do jardim? O pecado se espalha como uma infecção. Vemos isso já na primeira geração com Caim e Abel, onde o ciúme leva ao primeiro assassinato. A humanidade entra em uma espiral descendente de violência e corrupção, a ponto de o coração de Deus se encher de tristeza. A resposta de Deus é o dilúvio, um ato drástico de descriação para purificar a terra da maldade. Mas em sua graça, Deus preserva Noé e sua família na arca. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com água, e nos dá o arco-íris como sinal visível dessa promessa. A humanidade, no entanto, ainda não aprendeu a lição. No capítulo 11, na história da Torre de Babel, vemos a arrogância humana em escala corporativa. Em vez de se espalharem pela terra como Deus ordenou, eles se unem para construir uma torre e fazer um nome para si mesmos. Em resposta, Deus confunde suas línguas, forçando a dispersão que eles tanto temiam. A história primeva termina assim, com a humanidade fraturada, dispersa e em conflito. E é neste ponto de ruptura que Deus inicia seu grande e inesperado plano de resgate, focando não em toda a humanidade, mas em um único homem e sua família. Se a primeira parte de Gênesis nos deu uma visão panorâmica da humanidade, a segunda parte foca intensamente na história de 4 gerações de uma única família: Abraão, Isaque, Jacó e José. É através deles que Deus começará a tecer o seu plano de redenção para o mundo. É neste momento que a grande narrativa da humanidade se afunila, e a história foca em um único homem, Abrão, um pagão da cidade de Ur. Em Gênesis 12, Deus o chama e lhe faz uma promessa de 3 partes. Ele lhe daria uma terra, faria dele uma grande nação, e através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Abrão é velho e sua esposa, Sara, é estéril, mas mesmo assim, em um ato de fé radical, ele obedece e parte. A vida de Abraão é uma montanha-russa de fé e dúvida. Ele tenta ajudar a promessa de Deus através de sua serva Agar, o que resulta no nascimento de Ismael e em um conflito familiar duradouro. Mas Deus reafirma sua aliança, muda seus nomes para Abraão e Sara, e milagrosamente, Isaque, o filho da promessa, nasce. A fé de Abraão é então levada ao teste final, quando Deus pede que ele sacrifique Isaque. A obediência de Abraão demonstra sua confiança absoluta em Deus, que provê um substituto no último momento. A tocha da aliança passa então para Isaque, uma figura mais silenciosa que serve como uma ponte na narrativa. A história se concentra em sua esposa, Rebeca, e na intensa rivalidade entre seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, cujo nome significa enganador, faz jus ao nome. Ele rouba a primogenitura e a bênção de seu irmão Esaú, um ato de trapaça que o força a fugir para salvar sua vida. Em sua fuga, solitário e desesperado, ele tem um encontro transformador com Deus em Betel, onde sonha com uma escada que liga a terra ao céu e recebe a confirmação da aliança. Após 20 anos de exílio trabalhando para seu tio Labão, onde o enganador é enganado, o clímax da sua vida é uma luta misteriosa durante toda a noite com um homem que se revela ser Deus. Ele sai da luta mancando, mas com um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus, e uma nova identidade, transformado para sempre. A seção final de Gênesis é a história de José, o filho favorito de Jacó. É uma das narrativas mais bem escritas de toda a literatura antiga. Traído e vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, sua vida no Egito é uma série de provações e injustiças. Ele é falsamente acusado e jogado na prisão.
Mas sua integridade inabalável e seu dom divino de interpretar sonhos eventualmente o elevam da masmorra para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador encarregado de salvar o mundo de uma fome severa. É durante essa fome que seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida. Após uma série de testes dramáticos e emocionantes, José se revela e perdoa seus irmãos, proferindo uma das frases mais teologicamente ricas da Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." As grandes ideias de Gênesis. Gênesis estabelece os temas fundamentais de toda a Bíblia. A soberania de Deus como o criador intencional de um mundo bom. A natureza da humanidade, criada à imagem de Deus, mas com a capacidade de se rebelar. O pecado, que fratura nosso relacionamento com Deus, uns com os outros e com a criação. E a aliança, o método gracioso de Deus para restaurar esse relacionamento, baseado em suas promessas fiéis. Acima de tudo, vemos a providência divina, a mão invisível de Deus tecendo todos os eventos, até mesmo os atos maus dos homens, em seu plano final de redenção. A conexão com a grande história. Gênesis termina de forma intrigante. O povo escolhido não está na terra prometida, mas no Egito, como uma pequena família de 70 pessoas. Isso prepara perfeitamente o cenário para a história que virá a seguir. Como essa pequena família se tornará uma nação de milhões? Como eles sairão da maior superpotência do mundo antigo para tomar posse da terra que Deus prometeu a Abraão? A resposta para essas perguntas é o próximo capítulo épico da nossa jornada. Obrigado por iniciar esta jornada conosco aqui no Minutos de Sabedoria. Espero que você se junte a nós em nosso próximo estudo, onde mergulharemos na incrível história da libertação no livro de Êxodo.